Fala pessoal, mais uma vez por aqui. Meu nome é Igor Marinho, sou engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Mais uma vez aqui com vocês neste curso, então seja bem-vindo ao curso de treinamento de NR18, tá? Esse curso ele trata das condições de segurança e saúde do trabalho na indústria da construção civil, né? A ideia aqui é que seja bem prático, tá? Para você entender o que a norma exige, como isso pode aparecer no canteiro de obra, né, no nosso dia a dia, e como a gente se protege, né, e protege todo o time para evitar essas dores de cabeça, evitar o acidente do trabalho, a auditoria do trabalho. E a NR12, perdão aqui, a NR18, ela não é para enfeitar passa, tá? Ou mais uma NR aí para poder encher de burocracia nosso processo, encher de burocracia aí nosso dia a dia de trabalho. Ela serve justamente para poder orientar, né, todo o time, tanto o empregado quanto o empregador, para que a gente possa manter a organização aí no ambiente em que a gente vai estar atuando na nossa atividade, né? Então, na organização do canteiro ali, do espaço em que a gente está fazendo o trabalho, as proteções coletivas que devem ser alocadas, as máquinas, os equipamentos, procedimentos de uso, né, o procedimento para checklist e o comportamento também do próprio colaborador. Aqui a gente vai falar de perigos, controle, documentação, EPI, EPC, respostas às emergências. Tudo isso daí nós estaremos alinhando aqui no curso de NR, no curso de treinamento de NR 18, tá bom? Então, essa NR aí, ela teve atualizações recentes, né? Agora, em janeiro de 2025. Então, trouxe aí algumas informações para poder trazer um texto, né, mais consolidado e vigente no portal aí do Ministério do Trabalho, tá certo? Então, vamos lá, dar início aí a esse curso. Bom, o que vamos falar aqui nesse curso para que você possa entender, assimilar e compreender aí para colocar no seu dia a dia. Primeiro item aí, a gente vai falar um pouquinho da introdução, os fundamentos legais da NR18, né? Identificar os riscos no canteiro de obra, né? Quem já passou pelo curso aí de NR6 já viu, né? Todo todo o mapeamento, né, do risco, como que acontece, como que é identificado. E quem não passou ainda irá ver aqui, né? E posteriormente, provavelmente você vai ver também no curso de NR6 esse mapeamento de risco, né? Vamos falar um pouquinho também do programa de gerenciamento de risco, PGR, suas medidas preventivas, equipamentos de proteção individual e coletiva, organização e boas práticas no canteiro de obra e o procedimentos de emergência e primeiros socorros, né? No total, a gente tem aí uma carga horária desse curso de 6 horas, né? Essa carga horária é passada em cima do conteúdo que está sendo passado aqui para vocês, complementada com as atividades práticas que será feita no nosso dia a dia, tá? Com DDS, enfim, com outras coisas aí para poder te deixar craque, né, nas informações aí da regulamentação, tá certo? Então a gente vai tentar fazer uma aula resumida, dinâmica, direta e clara, tá? Para que você possa entender. Depois, após aí o curso
preparar uma provinha rapidinha, uma prova que é super difícil. Então se prepare aí, preste bastante atenção para que você depois consiga atingir aí a nota mínima para receber essa certificação, tá? E por último, a gente vai direcionar aí a certificação, né, como caráter de conclusão desse treinamento. Bom, objetivos do treinamento. O objetivo aqui é capacitar você para poder identificar os riscos e adotar as práticas seguras no canteiro aí, onde você vai exercer essa atividade, né? Promover a consciência preventiva e o comportamento seguro. Não é somente você identificar o problema ali, cara. Você tem que identificar e ter um comportamento de acordo com, com uma prevenção, né? Uma forma aí de você não correr esse risco de acidente, tá? Cumprir exigência legal da norma NR18, em complemento a NR1 também, e integrar o trabalhador à cultura de segurança da empresa, né? Então os objetivos são bem simples e práticos, né, para garantir aqui que todo mundo entenda o básico desse curso de treinamento de NR18, né? E que não muda a rotina de trabalho, mas muda a percepção e a visão do ambiente que você está trabalhando, né? Você vai poder reduzir os riscos reais, aí, os perigos reais pertinentes a esse trabalho, né? E melhorar a organização do ambiente, né? Sempre de forma segura, olhando e visando, né, a segurança aí de vocês, né? Porque isso eles reduzem, né, os acidentes bobo, e é esse o objetivo aqui, né? E alinha as responsabilidades tanto da empresa, liderança e dos trabalhadores que têm deveres bem claros, né? E provavelmente vocês sabem aí quais são. Bom, então se você sair daqui com uma coisa que seja isso, segurança boa é segurança aplicada. Então, eu desejo que vocês saiam daqui, mas com uma coisa, sabendo disso, que segurança boa é segurança aplicada, tá certo? E isso começa com o básico bem feito. Você perceber e fazer o básico, somente isso, e isso já te garante aí uma boa segurança no dia a dia de trabalho. Vamos prosseguir então com as condições e ambiente de trabalho. Aqui a gente começa a dar corpo, né, já a nosso foco central aqui, que é a segurança, tá? Então vou falar um pouquinho aqui, né, sobre 4 coisas, né, que são muito importantes e que resume bastante coisa dessa norma NR18, né? Então, em primeiro aí, a estrutura e organização do canteiro, do canteiro de obra, né, ela não é estética. Não é só para você entrar e ver, tá tudo bonitinho, tá tudo lindo, né? Isso também é um controle de risco. O canteiro desorganizado, ele vira um tropeço, uma queda, ele vira uma colisão, ele vira material caindo, dificuldade, vira barreira, vira interferência, né? Tem a dificuldade de evacuar em caso de uma emergência. Então,
organização do canteiro, ela é primordial para você conseguir ter uma estabilidade, uma sustentabilidade na obra. Eu, pelo menos, eu sou um cara bem organizado em relação a isso. Então, eu gosto de, quando eu for procurar algo, esse algo está no lugar que eu deixei, né? Então, se você é um cara organizado, você vai entender que sempre quando tiver organizado, você fica mais fácil de você identificar, de você controlar, de você trabalhar. E essa é a visão que você aí tem que ter para poder trabalhar, né, de uma forma fluida, contínua e também, é lógico, prevenindo os acidentes, né? Então, tem aí alguns tópicos aí, implantar um layout com sinalização e rota de fuga, delimitar as áreas e controlar o risco de acesso, manter instalações provisórias seguras, como energia, água, elétrica, piso nivelado, né? Tudo isso daí tem que estar identificado, protegido, para que não haja nenhuma possibilidade, né, de alguém ter um incidente ou um acidente, né, por uma exposição de fio, por exemplo, né, pela uma tubulação de água aí que está mal instalada aí, acaba pingando no chão aí, criando uma poça nesse piso que pode, né, trazer aí um caso de escorregar, né, algum colaborador escorregar nessa poça e acontecer alguma queda que machuque, né, e afaste parcialmente esse trabalhador. E toda essa parte aí da estrutura ela tem que estar condizente, né, com o local. Então, essas coisas são primordiais. Prosseguindo, a gente fala aí sobre as condições sanitárias e as áreas de vivência, né? A NR18 ela exige condições mínimas de higiene e conforto, porque isso também é saúde e prevenção, né? E tem requisitos bem objetivos. Vamos lá, por exemplo, ela manda observar a NR24 para instalações sanitárias, né? E isso define as regras de quantidade, distância máxima. Em alguns casos, e ali ela vai dar um detalhamento de como que deve ser as suas instalações, né? Com o mínimo, para ter o mínimo de conforto esse colaborador dentro dessa instalação. Você pode ver lá a proporção também do lavatório, do vaso, quantidade de lavatório, de vaso, de mictório que tem que ter por quantidade de trabalhador naquele ambiente, né? Se tem que ter vestiário, se tem que ter armário, se tem que ter, né, no caso de alojamento aí, a cama, quantas camas por quarto, tudo isso daí você vai ver lá na NR24, né, esses detalhamentos, e essa NR18 aponta para lá, né? As NRs, na verdade, todas elas se complementam, né? Não tem como tratar uma individualmente. Então você vai estar olhando na NR18, sempre pensando na NR10, na NR6, na NR1, na NR24, né, que são muito utilizadas, porque a exemplificação aqui trazida aponta para essas NRs, como elas citando o foco aí, né, do que você fazer, do detalhe do que você fazer, e como tratar isso para que você possa garantir a segurança, tá? A limpeza e a ordem como fatores de segurança. Assim como a organização, né, você
Você não consegue organizar algo se algo não estiver limpo, né? Então, um complementa o outro. Então, você deve manter o ambiente aí de limpeza e ordem, que também funciona como uma prevenção direta, né? A maioria dos acidentes bobos vem daqui, de piso sujo, de entulho, de cabo atravessado, de ferramenta largada, né? Às vezes um ferro exposto ou má iluminação no ambiente, né? Tudo isso daí ela contribui para que você esteja sujeito ao perigo e ao risco, né? Como consequência disso daí. Então, estabelecer uma rotina diária de limpeza e coleta seletiva, manter o piso seco e desobstruído, utilizar locais próprios para entulho e materiais combustíveis, proibir o armazenamento desordenado de ferramentas, tá? Tudo isso aí você tem que ter em mente, tá, gente? Tem que ter em mente para que você possa manter o ambiente aí vosso, o ambiente de trabalho sempre limpo e organizado. Ah, pô, mas aí eu faço, o outro não quer fazer, né? Procura sempre o encarregado, cara. O encarregado, ele tem que ser o cabeça, ele tem que ser o primeiro a ter essa percepção, né? O primeiro a levar vocês para esse caminho aí da limpeza, da organização, das condições sanitárias, da instalação mínima. E quando ele não enxergar, né, e vocês enxergar, vocês têm que reportar isso para que possa melhorar, né? Aqui a gente tem a CIPA, né? Na Neovias tem a CIPA, então você pode aí solicitar um cipeiro para que venha implementar isso num processo de análise aí preliminar de risco e você prevenir, né, que qualquer tipo de risco, principalmente esses riscos que são bobos, né, que são bobos, podem ser evitados, mas acabam deixando passar ou passar despercebido. Isso acaba afetando, tá certo? Então, reporte aí para que isso possa ser melhorado. Isso vale também, tá, gente, para alojamentos, tá certo? Então, aí se a empresa ela tem alojamentos, todas as disposições elas têm que ser conforme a ANR, né? E você também tem que manter o local limpo, organizado, uma vez que a empresa, né, ela já custeia, né, essa locação sua, esse ambiente aí, o mínimo de quem usa é manter limpo e organizado, né? Como é um ambiente com muitas pessoas, né? Você aí tem que conversar, cara, vamos fazer assim, cada dia um limpa, senão todo mundo pega um dia, todo mundo limpa e aí rapidinho resolve aí. Vamos supor que você está em 4, 5, 6 pessoas. Então, se cada um fizer uma coisa, pegar um ambiente aí, rapidinho, cara, vocês fazem a limpeza, a organização do ambiente e, e vive em paz, de uma maneira limpa, organizada e principalmente sem risco à saúde de vocês, né? É, E, e por último aí a responsabilidade compartilhada. Isso daí é muito importante, tá? Então, não existe segurança só do técnico. Então, ou só do líder, não existe isso. A responsabilidade é compartilhada, né? A empresa, ela tem aí a estrutura, ela tem que ver os recursos, os EPCs, os procedimentos, treinamentos, fiscalização. Isso tudo custa para a empresa, tá? Tudo isso aí custa para a empresa e ela tem que ser responsável por essa parte e colaborar com isso, tá? A liderança, ela tem que cobrar, ela tem que orientar, ela tem que corrigir, ela tem que vistoriar, ela tem que apontar, né? Para que
seja cumprido de uma forma eficiente, né? Porque muitas das vezes a liderança é quem está ali diretamente no acompanhando no trecho, né, nas atividades. Então, a maior parte do tempo é a liderança que estará com vocês aí na atuação. Então, esse olhar da liderança, ele tem que ser mais clínico, né, e mais técnico. E tem que cobrar tanto a parte da empresa quanto a parte do trabalhador, né? Tem que cobrar, tem que apontar, tem que dizer as melhorias para que a gente possa caminhar para o mesmo sentido, entender que a segurança faz parte aí do nosso dia a dia, faz parte da nossa construção e isso vem para o nosso bem, não para fazer mal, né? Como foi dito aqui anteriormente. Da parte do trabalhador, tem que seguir o procedimento, usar os EPIs, usar a proteção, né? É, fazer o uso da aplicação, fazer o uso do treinamento, aplicando ele no dia a dia, né? Fazer uma comunicação, condição insegura, todas as coisas aí, parte do colaborador também, do trabalhador, de exercer essa função e assumir essa responsabilidade que também é dele, assim como da empresa, assim como dos líderes. Todos estão envolvidos e não tem para onde correr. Todos têm esse compromisso, essa responsabilidade de guardar a segurança de cada um, né, de cada companheiro de trabalho, e assim a gente evitar aí qualquer tipo de risco. Pessoal, essas figuras geométricas aí, os hexágonos, cada um de uma cor, pintadinho, isso daí é o coração, cara, da prevenção e da identificação de perigo, né? Isso daí é que vai ser utilizado para avaliar o risco e assim controlar. Então, tudo inicia por esses hexágonos aí, pintadinhos, cada um da sua cor, representando aí o tipo de perigo, né? Perigo físico, biológico, mecânico, químico e ergonômicos. Cada um é responsável por um tipo de perigo, tá? É, Só para a gente poder pincelar aqui rapidamente, né? O perigo, ele sempre vai ser a fonte, tá? O perigo, ele sempre vai ser a fonte. E o risco é a probabilidade que aquilo tende a acontecer e causar dano, tá certo? Então, o perigo está em eu ver o tubarão. Por exemplo, eu vi o tubarão lá, opa, ó, perigo, tem um tubarão aí na água, tá? O risco é eu, mesmo sabendo que tem um tubarão na água, ir lá nadar nesse lugar. Então há uma possibilidade desse tubarão me atacar e me oferecer um dano. Tá certo? Então espero que de forma aí breve vocês tenham entendido o que é risco e o que é perigo, tá? Em paralelo a isso, eu trago aqui também o que é o controle. O controle é o que eu faço para eliminar tanto esse perigo quanto esse risco, né? Então, ou eliminar ou reduzir o máximo possível para que assegure, né, a minha saúde, independente de ele existir ou não, tá certo? Então, a gente tem alguns tipos, né, de identificação aí desses riscos, né? Você tem o risco físico, que ele vai competir aí ao ruído, o calor, a vibração, a radiação,
a umidade, tudo isso aí faz parte dos riscos físicos. Os riscos químicos, poeiras, gases, vapores, cimento, solvente, tinta, né? Tudo aquilo que é de categoria química e que ele geralmente fica aí no ar, né? Como uma poeira, como gases, e isso acaba que a gente respira, né? Esses gases, essas poeiras, mesmo que seja o mínimo possível, né? Isso está contido no ambiente. Então por isso que a gente tem alguns métodos aí de prevenção para mitigar esse tipo de situação de risco. Tem os riscos biológicos, que pertinente aos fungos, vírus e bactérias, ergonômicos, que geralmente está ligado ao esforço físico, né? Uma postura inadequada, repetição desse movimento, né? Que pode causar aí, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, o famoso LERA, uma tendinite, e o esforço e o risco mecânico, né? Que geralmente está ligado aí com os riscos de acidente, de queda, corte, prensagem, esmagamento, choque, tudo isso aí faz parte do risco mecânico. Identificados, aí você coloca como forma de controle, né, para eliminar ou reduzir esses riscos, vários processos, vários procedimentos, dimensionamentos de EPI, para que isso seja eliminado ou reduzido e não venha acontecer nenhum tipo de incidente que afete a saúde e a integridade física do trabalhador, tá? Então, vale informar aqui algumas ferramentas como exemplo de controle. É a inspeção de campo, o técnico vai lá, inspeciona, vê se está tudo certo, se está todo mundo com EPI, se está todo mundo fazendo a utilização, tá? O checklist diário, um exemplo, checklist do veículo, o checklist do equipamento, né? O próprio checklist talvez, né? Alguns processos do procedimento, né? Também tem a APR, que chama Análise Preliminar de Risco, né? Alguns chamam de ARA, né? O APT, né? Então você tem essas nomenclaturas aí, análise de permissão de trabalho, tudo isso que é para evitar, né, o máximo aí e controlar esses riscos. O registro de quase acidente, investigação de acidente, tudo isso faz parte, tá? E a NR18, é lógico, nesse ponto faz a conexão com a NR1. Aí pegando o gancho então, falando da NR1, Programa de Gerenciamento de Risco, né? A NR1 ela foi atualizada aí no ano de 23, né? Que antes para a construção civil, né, era exigido aí o LTCAT e o PCMAT, né? E aí foi atualizado em 23, substituindo aí o PGR, tá bom? Então deixou de existir aí o PCMAT, o PC e o LTCAT e passou a ser PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, tá? E aí quais são aí, né, a obrigatoriedade do PGR? Então, o empregador ele tem a obrigação de implementar o PGR no canteiro de obra, seja ele qualquer que seja, tá? E ele precisa ser feito por um profissional legalmente habilitado, que, nesse caso, é um engenheiro civil, um engenheiro de segurança do trabalho, tá bom? E aí
mapear o risco e definir medidas de controle. Então, inicialmente, como que a gente faz isso daí? A gente mapeia todo o risco da atividade, né? Com o que a gente viu no slide anterior e mapeando esses riscos, a gente faz o dimensionamento do controle, né? Quais são as barreiras de controle, o que fazer, o que implementar, quais EPIs utilizar, né? Então, o primeiro passo é mapear, né, esses perigos, né? E definir essas medidas de controle. Então, faz um inventário de risco, e isso tem que constar também no PGR, faz a análise preliminar do risco, né, a famosa APR, isso daí é para atividade, e o checklist de inspeção de segurança, tá? O segundo tópico é estabelecer plano de ação e monitoramento, né? E aí você, ao decorrer das atividades, tem que monitorar isso daí de forma clara. Então, tem um plano de ação do PGR, registro de inspeção periódica, um relatório fotográfico com atas de reuniões, um exemplo, a DDS, a CIPA e vários outros tipos de documento, né, que registre esse processo de segurança, que registre que a segurança está sendo implementada. As fichas de equipamentos de acompanhamento, né, do EPI, do EPC, a ficha de recebimento desses EPIs, EPCs, né, que fazem o controle de toda, da aplicação, né, desse documento aí do PGR, tá? E aí isso integra a segurança ao planejamento de obra. Então, o cronograma integrado de obra e segurança, a planta, o layout do canteiro de obra, os relatórios de reuniões de planejamento, licenças e anotações de responsabilidades técnicas, tudo isso vai fazendo a composição aí do PGR, tá? Ele garante também o registro e a comunicação contínua através de livros ou pastas de segurança, fichas de treinamento, certificados, né? Isso daqui que a gente está fazendo agora, que é a aplicação da NR18, também faz parte do programa de gerenciamento de risco, né? Os relatórios de comunicação, incidentes e quase incidentes, CIA, né? Caso tenha acidente, o CAT, e os murais informativos aí, né, dos boletins, das prevenções, das alterações, das mudanças, dos calendários, né, de reuniões, tudo isso daí tem que, é preciso ser registrado como forma do, do progresso, da aplicação da NR1. E por último aí, aquilo que eu falei já, né? O PGR está substituindo o PCMAT, o PPRA, tá? Então, o PGR, PGR, né? Tentando pegar uma canetinha aqui. Aqui, ó. PGR completo. PGR completo, inventário de risco, mais o plano de ação. A RT do profissional responsável por isso, né? Que é o engenheiro de segurança do trabalho, conforme exigido, tá? Por norma. O arquivamento desses, quando fazia as empresas que fizeram esses documentos, PCMAT, o LTCAT, PPRA,
fazer o arquivo desses documentos, né, como processo, parte do processo legal. E é isso. E é isso. Só para informar aí que esse PGR não é muito antigo, né? O PGR é algo novo que veio justamente para integrar as normas, né, e ficar mais claro aí as diretrizes de segurança e controle de segurança do trabalho. A regra de ouro. Uma coisa complementa a outra, tá? Isso é bem importante frisar, e eu vou continuar frisando aqui. Não tem como você só seguir uma norma regulamentadora. Você tem que seguir todas, uma complementa a outra. Aí os EPIs e os EPCs, a gente vai discorrer um pouquinho aí sobre esse assunto. Isso daí é uma regra de ouro, tá? Primeiro a gente tenta eliminar o risco. Se não der para reduzir ou eliminar, a gente vai tentar por medidas coletivas, né, com os EPCs. E por último, né, tem várias barreiras aí, a gente vai tentar as barreiras de controle, mas por último o EPI é o último elemento aí que, que vai ter a eficiência contra a mitigação desses riscos em relação ao indivíduo, tá? Então, quando tudo falhar, o EPI é a última medida ali para que contenha ou reduza ou elimina esse risco por completo, aumentando o fator de segurança, obviamente, do colaborador, tá bom? Então não tem como aqui desconectar a NR6, por exemplo, fala sobre o EPI. Então o EPI NR6 faz as definições e obrigações legais, os tipos de EPIs, utilização, a integra a conservação e a responsabilidade. É isso que vai fazer e direcionar a NR6, tá? EPC, o que é EPC? É proteção, equipamento de proteção coletiva, tá? Justamente para proteger, é uma barreira ali de limitação do risco para proteger o colaborador contra os riscos do ambiente. Então você vai ter o guarda-corpo, vai ter telas, vai ter sinalizações, extintores, tudo isso aí faz parte dos EPCs, tá? E bom, de forma geral é isso. A gente precisa fazer a utilização sempre dos EPIs e dos EPCs como complemento à norma NR18, NR1, aí as demais normas que fazem um caminho aí de eficiência para que o risco seja mitigado, ou seja eliminado por completo. Bom, a gente já falou desse assunto aqui, era um dos tópicos de um dos slides aí do início, e eu retomo aqui porque é algo muito importante, tá? A segurança e a organização do canteiro de obra é um dos fatores principais aí para a eliminação ou a redução do risco no ambiente de trabalho, né? Você ter as rotas de circulação bem definidas, sinalizadas, os armazenamentos, tanto de ferramenta quanto os materiais, devem ser adequados, né, de forma segura, num espaço delimitado,
As áreas de vivências também deve estar de acordo aí com a NR24, o detalhamento, os sanitários, os vasos, os refeitórios, todos os dimensionamentos devem ser adequados de acordo com a obra. A gestão de resíduos e limpezas deve ser diária, né? Muita gente aí que acaba almoçando em canteiro de obra, joga marmita, resto de comida. Isso daí, cara, é muito ruim, porque traz bicho, traz insetos aí para o local, né, onde você está exercendo atividade, né, ou se você está no alojamento aí, vai entrar aí. Então, tem o compromisso de fazer essa limpeza diária, essa organização, combina todo mundo aí, cara. Vocês se conhecem talvez melhor do que a vossa família, né? Então, converse, dialoguem para que haja organização, haja limpeza, haja higiene, né? E vocês consigam ter um mínimo de conforto, né? E prosseguindo aqui, fazer o controle dos acessos, né? Delimitando as áreas de risco, as áreas de perigo, até mesmo o acesso, né? De pessoas permitidas, né? Ou restritas, a iluminação, a ventilação adequada, isso daí impacta tudo na sua atividade. E na Nilvias a gente costuma ter 3 pilares, são os pilares que eu falo que os pilares do sucesso. Então faz parte desse pilar aí 3 itens: a segurança, a produtividade e a qualidade, né? Eu coloco a segurança em primeiro, não é por acaso, né? É proposital, é direcional, é intencional, para que justamente vocês pensem sempre na segurança em primeiro lugar, né? Até coloquei aí que tratar a produtividade como prioridade não condiz com os nossos valores. Para nós, a sua vida é mais importante. Então, antes da produtividade, vem sempre a segurança. Ah, mas cara, se eu for fazer isso aqui, eu vou afetar a nossa segurança, mas aumentar a produtividade. Olhe sempre para a segurança, tá bom? Isso que faz parte dos nossos valores aqui na empresa, tá? Produtividade, ela vem em seguida, porque a gente tem que honrar aquilo que a empresa paga. Não há nada de graça, cara. Você não está aqui por acaso, você não está aqui de graça, a empresa paga. E você tem que honrar a empresa com a tua produtividade. É simples, é uma troca, né? Agora, se você quer ganhar mais, quer ser o espertão, quer trabalhar menos, cara, seja dono. Contrate você. Contrate uma pessoa, você pague ela, cobre ela da produtividade, para você ver honra, princípio de honra. Você deve honrar aquele que paga teu salário, que contribui para que você possa sustentar a tua casa, né? Ninguém está aqui para te prejudicar, pelo contrário, estamos aqui para poder te ajudar a crescer e você também ajudar e contribuir para o crescimento da empresa. Tem uma frase aí que é muito, que eu uso muito aqui com o pessoal, que é: dê melhor de si enquanto não há condições melhores de fazer melhor. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, né, um filósofo contemporâneo e intelectual dessa época, né? E essa frase ela representa muito aquilo que eu penso, tá? Então, muitas das vezes você não vai ter a melhor condição, mas dê o melhor de si, cara. Às vezes o fator segurança vai ser uma preocupação, uma qualidade vai ser uma preocupação,
que afeta na produtividade. Mas dê o melhor de si para que aquilo aconteça dentro desses 3 pilares: a segurança, a produtividade e a qualidade. Quando você fizer isso, obviamente, a empresa ela vai estar, independente do resultado, ela vai estar sempre também tendo o melhor para o crescimento, e isso, com certeza, lá na frente, se a empresa crescer, há uma tendência que os colaboradores também cresçam junto com a empresa, tá certo? E a qualidade é o que nos mantém, cara, é o que mantém a gente aí no, no, no mercado, é que mantém a gente vivo, é que mantém a gente tendo resultado para poder oferecer e proporcionar para vocês condições melhores. Então, esses 3 pilares faz parte daquilo que nós acreditamos como um fator de sucesso, tá? E você deve se atentar a isso para que não somente nós possa crescer, mas também você possa crescer. E a qualidade é um fator aí que afeta diretamente nossa credibilidade, né? Você gostaria aí de comprar na feira um, um, uma fruta estragada? Isso você não vai, quando você pegar essa fruta estragada no meio de outras boas, você não vai culpar lá o feirante. Cara, o cara podia ter tirado isso daí. Talvez se você achar uma pessoa melhor que selecione todas as frutas para você, uma melhor qualidade, você vai optar sempre por ela. Por quê? Porque ela zela, ela olha com atenção para esse fator de qualidade, tá certo? Bom, dando continuidade, vamos falar um pouquinho agora de procedimento de emergência, tá? Isso consta na NR, na NR 18, e obviamente a gente tem que passar também para que você possa entender nosso procedimento aqui, como nós caminhamos e você atender esses quesitos para que sempre a gente possa ter uma eficiência caso aconteça alguma coisa, tá? Então, em primeiro lugar aí, você vai interromper aquilo que você estiver fazendo, né? Esse interrompimento, ele consiste em algumas fases. Se você é líder e consegue aí ter esse controle, esse panorama, né, da obra, então para imediatamente a atividade, distribui aí o pessoal para poder assegurar que aquele local ali permaneça seguro, né? Outro pode ir chamando a ambulância, a emergência. No caso dos bombeiros aí 193, no caso do SAMU 192, e também geralmente se você estiver atuando dentro de alguma concessionária, o melhor a se fazer é acionar a concessionária, porque eles sempre têm uma ambulância mais próximo, tá? Caso você acionar o bombeiro ou a SAMU, a central vai direcionar para a cidade que está mais próxima de você, e aí esse bombeiro ou essa SAMU vai sair dessa cidade para poder te resgatar, né? Enquanto aí a concessionária ela tem ao longo da rodovia distribuído ambulâncias justamente para poder ter uma maior eficiência nesse atendimento caso necessite, tá certo? Então, tá atuando aí em rodovia, tá atuando aí em concessionária, o melhor a se fazer é ligar diretamente para o CCO rapidamente. Ah, mas eu não sei o número do CCO dessa rodovia. Pô, tu tá na Anhanguera e na Imigrantes. Concessionária é o quê? Ecovias. Entra lá no Google, dá um Google. Número de telefone de CCO da Ecovias. Você vai achar rapidinho lá, tenho certeza, tá? Achou? Entre em contato, solicita aí ajuda, né? Solicita aí a emergência para que eles possam te atender. Sinalize o local,
para que esse local permaneça seguro, tá bom? Interrompa as atividades imediatamente, né? Então, aí em seguida você deve preservar o local, né? Isolar, garantir a segurança daquele que se acidentou, garantir a segurança de todos os outros que permanecem ali no local, né? Para que nenhum outro evento seja ocasionado, tá? E aguarde a emergência, aguarde as autoridades, para que eles sim possam liberar vocês, né, do ocorrido, né? Se você sofreu acidente de carro, tá tudo bem, tá tudo certo, tem que esperar chegar aí, né? Ah, pô, bateu, a batida foi feia, vai ter que acionar a polícia militar rodoviária, né? Agora, se não teve vítima, foi uma batidinha aí, só bateu, só amassou, pega o contato, tira uma foto, veja o local onde você está, né? Onde você está ali, e é isso, tá? Procedimento de primeiros socorros. É necessário que inicie os primeiros socorros conforme instruções, conforme aí tá errado. Preciso trocar isso daí, tá? Peço até desculpa pessoal aí. Se necessário, inicie os primeiros socorros, as instruções do procedimento. Em caso de fuga do ambiente, siga a rota de fuga e depois prossiga com o procedimento de primeiros socorros. Então, você está numa situação lá que precisa fazer a evacuação do local. Se evade do local, sai do local e depois você continua o procedimento de primeiros socorros, no caso de evacuação, tá? Agora, não tem evacuação, você identificou ali, sabe, já foi treinado, já fez o curso de primeiros socorros, sabe como agir, inicie o primeiros socorros para que você consiga, né, ajudar a pessoa ali acidentada a sair daquela situação, né, sem gravidades, sem risco de vida, tá? E depois, né, que você se atentou a tudo isso, a poeira baixou um pouquinho mais, está com mais calma, mais clareza, está tendo atendimento, as autoridades estão no local, está tudo controlado, você vai comunicar o responsável pela empresa, nesse caso aqui sou eu, tá? Imediatamente você vai me comunicar para que eu possa fazer as tratativas, né? Tanto da parte da segurança do trabalho, quanto da parte aqui da empresa, né? Até mesmo dar o suporte para esse colaborador, né? Para esse trabalhador, para que ele venha a ser bem atendido, venha a se recuperar de uma forma mais tranquila possível. Chegando na reta final, temos aqui as atitudes seguras, tá? Usar corretamente os EPIs fornecidos, cumprir procedimentos e sinalizações, comunicar riscos, incidentes e condições seguras, evitar improvisação e atalho perigosos, respeitar limites individuais e coletivos impostos, tá? Colaborar com os colegas e supervisão. Isso daí são as atitudes que colaboram para que haja um ambiente sustentável, um ambiente saudável, um ambiente seguro, tá certo? Então, o fator aí, esse conteúdo técnico, né, a gente tem que fechar com esse fator humano, que é as atitudes, é você tomar a ação, tá bom? Respeitar os limites e as áreas isoladas, o equipamento, usar os equipamentos de forma segura,
né, seguir as sinalizações dos procedimentos de forma segura, certo? Tudo isso aí é para você, tudo isso aí é para você ficar seguro, para poder você trabalhar tranquilamente, tá? E eu deixo uma frase aqui, que acidente quase sempre avisa antes de acontecer. A diferença é se a gente escuta o aviso ou se a gente permanece omisso e acaba acontecendo um acidente. Então, sempre quando você vê um acidente, você avise, você reporte, para que isso possa ser sanado, resolvido da melhor forma possível, para que a gente possa melhorar nosso processo, para que a gente possa cada vez ficar mais seguro, trabalhar tranquilamente na nossa jornada. Vamos ficando por aqui. Graças a Deus a gente concluiu mais um curso com os conceitos técnicos aí, correspondido à NR 18. E você agora está informado, está comunicado, está treinado para o cumprimento dessa norma que é tão importante e faz parte do nosso dia a dia e faz parte da nossa segurança. Se você quer voltar para tua casa seguro, se você quer cuidar, continuar cuidando da sua família, respeite, use, aplique, informe, controle, ajude-nos a ajudar vocês a crescer, todos nós, para ir sentido a um caminho de crescimento, tá certo? Então deixa aí o meu contato, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira informar alguma coisa, tá certo? Tem o meu e-mail aí também. E é isso. Conto com vocês para que possam utilizar de toda a informação aqui passada. E agora vocês vão fazer uma avaliaçãozinha aí, só para firmar tudo isso que a gente passou aqui para você, tá bom? Fique com Deus. Olha, respeite as normas, respeite você mesmo, cuide de você. Você é o principal responsável pela sua vida e você deve cuidar dela com zelo, com carinho e com amor, tá certo? Vamos lá, boa sorte, fica com Deus, um abraço, até mais.